Olá, é o Will aqui e hoje vamos falar do último filme da franquia Anjos da Noite. Bom, tecnicamente não é o último, porque tem mais um que é uma animação, mas essa animação algum dia eu vou fazer, não vai ser agora não. Então beleza. Aqui, hoje a gente vai falar de Anjos da Noite 5, né, lançado em 2016 e dirigido pela Anna Foster. Eu vou falar Foster porque Foster seria escrito diferente, então não sei exatamente como pronuncia, mas se escreve do jeito que tá na tela aí. Mas antes disso, eu peço pra você dar uma olhada aqui nos links na descrição. Não, os links na descrição não. Se inscrever, dar um like e apertar ali o sininho. Os links são só no final. Então é isso aí, vamos lá. Muito bem, então lançado em 2016 chega o último filme da saga. Bom, qual que é a ideia, qual que é a premissa primeiro, né? Esse filme surge do fato da franquia fazer um sucesso moderado, então ganhou várias sequências. Qual que é a parada que eu não sei por que esse filme existe, assim. O anterior já não faz sentido a existência dele, assim, já não tem necessidade. Aqui menos ainda. Primeira coisa que eu tenho que falar, né? Como eu comentei esse pequeno spoiler no filme anterior, o Michael não volta mais. E é um saco isso, porque nitidamente isso é só falta de coragem de trocar de ator, não é porque o personagem não era necessário. Não gosto particularmente do Michael, né? Mas o Scott Pilgrim não era necessário pra ele e ele era necessário pra história. E ele é simplesmente eliminado. Aqui a gente tem outro vilão Lycan completamente aleatório, o que não faz sentido nenhum. Uma vilã vampira que ela é divertida, eu tenho que dizer, assim, ela tem um charme e tal, mas assim, meio que tanto faz. E, bom, a Celine, ela se separa da filha dela, a filha dela tá escondida em algum lugar do mundo, uma desculpa para não mostrar a atriz. No caso, sempre me pareceu, quando eu assisti o filme anterior, uma das coisas que me pareceu é que ou o David, né, que é o Theo James, ou a filha da Celine, que agora eu não lembro o nome da atriz, um dos dois seria protagonista pra frente, mas não foi, né? Isso não foi pra frente em nenhum dos casos. A Celine continuou sendo a protagonista, inclusive aqui ela fica mais poderosa ainda. Ela se torna basicamente invencível essa altura do campeonato. Ela já era quase invencível, agora é 100% invencível. Ok, então esse é o contexto. A sinopse é essa, né? Ela se separou da filha e os vampiros e os lobisomens estão caçando ela. Aparentemente os humanos não fazem mais parte desse jogo por alguma razão esquisita, como se esse trecho do enredo anterior tivesse sido esquecido. Pensando agora um pouco em como o roteiro é apresentado, esse negócio de esquecer uma coisa anterior, ainda mais uma coisa tão grande, não é legal. Nunca gosto quando isso acontece quando é uma coisa grande. Quando são coisas pequenas eu até relevo, mas aqui isso é bem chato. Além disso, introduzir mais um clã de lobisomens que saiu do nada é muito ruim. Além de contrariar o final do filme anterior, que leva a crer que o Michael tinha escapado ali do lugar onde ele estava. Então, aqui a conclusão de o que aconteceu com o Michael não tem lógica, não tem sentido simplesmente. Isso aqui não é refletido aqui de nenhuma forma. A gente vê o cansaço da Kate Beckinsale em fazer Celine. E talvez o cansaço seja mais pelo fato da personagem não ir pra nenhum lugar tão interessante às vezes. Mas, bom, não tão interessante no sentido de entretenimento, porque realmente ver ela lutando é muito legal. É uma personagem ela tem uma personalidade muito forte, mas parece que não tem nenhum arco de história mais pra ela. Assim, ela só tá ali naquele mundo e todo mundo quer usar ela como uma arma, basicamente, porque ela é quase invencível. Basicamente invencível, na real. Um dos defeitos aí desse roteiro que é bem esquisito, quando você bebe o sangue da Kate Beckinsale, não, da Celine, nem que seja só uma gotinha, um outro vampiro, né? Ele se torna imune ao sol, porque ela bebeu o sangue do Corvinus, né? Lá no filme anterior, além desse vampiro se tornar mais forte fisicamente, né? No caso, a Lala Pulver, que interpreta a Semira. A Semira, ela bebe o sangue dela e fica imune ao sol durante um curto período. E também o Theo James. O Theo James, o David, né? Eu tô confundindo o nome de ator e de personagem, nossa. Isso acontece no filme, só que assim, eles extraem bastante sangue dela, e por que eles não distribuem isso? A própria Semira desperdiça muito desse sangue quando ela tem a oportunidade de beber o sangue da Celine. É um poder bem razoável, eu não sei por que eles não utilizam isso. Outra coisa esquisita é como o Marius, né, que é o vilão do filme interpretado pelo Tobias Menzies,
ele tá muito mais preocupado em encontrar a filha da Selene do que em beber o sangue dela mesmo. Ele não percebe que o poder da Selene é muito superior ao da própria filha, mesmo a filha tendo mais potencial, simplesmente porque a Selene é muito mais velha, né? A essa altura ela tem quase 700 anos, né? Entre 700 e 1000 anos, porque, de novo, tem aquele problema de cronologia de Anjos da Noite um pouco bagunçada, mas ainda assim é meio tosco isso daí. Do ponto de vista de direção, tem uns combates bem legais, né? A Ana manda muito bem isso daí. Inclusive, tem uma ideia aí que é trazida aqui desse roteiro, que existe o Clã do Norte, onde a Serene vai pra lá, e ela tem meio que um treinamento que lembra um pouco Avatar, na saga do Clã da Água. Eu acredito que ela deve ter, talvez, até se inspirado isso daí, né? No Clã da Água, lá dentro dos dobradores de água. Talvez ela tenha se inspirado um pouco nisso, não sei dizer. Só sei que a Serene ganha um poder ainda acima, lá uma habilidade nova, que é muito overpower, assim, mais overpower ainda, né? E é bem interessante aí, fica com um visual bacana também. Você vai ver nos posters aí que ela tá com um cabelo meio branco, né? Que faz parte desse poder novo ali que ela ganha. O filme ele segue na guerra dos Lycans e dos vampiros. A essa altura os vampiros estão parecendo imbecis, patetas, né? Porque tá louco, né? Chega, né? Eles estão tratando a Serene como se ela fosse a traidora, de novo, a mesma coisa de sempre. E isso me cansa, sinceramente. Como eu falei, a ação vai muito bem. Os diálogos, eles são cansativos, assim, porque são tipo, a Serene reafirmando as mesmas coisas de sempre, que ela não tá nem aí mais pra essa guerra, que ela só quer ficar de boa, as pessoas estão caçando ela. O cara era dos clãs dos vampiros ali agindo como se tudo fosse muito importante, ao mesmo tempo fazendo tramas. Os vampiros, isso é curioso, na ficção como um todo, né? Qualquer objetivo de vampiro que seja maior do que simplesmente sobreviver e ficar na dele, é sempre um objetivo esquisito. Porque pensa bem, o vampiro só bebe sangue e não pode andar de dia. Ele tem poucas oportunidades assim de fazer coisas diferentes. Habituais do que ele realmente faz. E o que ele faz, ele sendo imortal, é inevitável que ele se torne muito rico, etc. A maioria dos clãs vampiros eles são muito ricos. Então os luxos que não tem a ver com comida ou qualquer coisa assim, eles têm acesso. Tipo, e sol, né, também, né? Então a maioria dos luxos eles têm acesso. E inclusive não faz sentido eles querem qualquer outro objetivo, entende? Tipo, a dominação entre os vampiros, pra quê? Eles não ganham nada com isso, assim. No Blade, isso tem um detalhe um pouco diferente, mas aqui não tem nenhum benefício de você estar muito acima na cadeia hierárquica dos vampiros. Então, tanto faz, né? Então esse objetivo da Semira mais ambicioso acaba não se refletindo em algo que faça sentido. Agora, falando um pouco dos atores, né? A Selene, né, que é tipo Beckinsale, ela já tá aí no modo, tipo assim, ela vai bem, não me entenda errado, ela manda muito bem. Só que ela só tá fazendo o que ela faz sempre, tipo assim, não tem nada assim diferente, dá pra ver que ela, não só a própria Kate Beckinsale, mas a personagem tá cansada desse rolê todo. O Theo James, ele realmente é um herói, assim, um candidato a herói. O que é esquisito é que o roteiro tenta trazer a mãe dele como sendo a Amélia. Isso não é um grande spoiler, porque faz pouquíssima diferença pra história. Mas a Amélia também é tão psicótica quanto o próprio Victor. Então não é como se ela fosse super gente boa, né? Essa parte que eles tentam tratar os vampiros como super gente boa é sempre meio esquisito, né? O Thomas, né, o Charles Dance, tá aqui de volta, né? E ele é elegante, é um vampirão elegante, mas é basicamente isso, né? Ele só dá continuidade ao que foi feito antes. E é isso. Aqui a gente tem uma atriz aí que é interessante de se comentar, que é a presença da Daisy Head, que é a Alexia, né, que é uma outra vampira aí do enredo. É interessante comentar que ela tá no filme, porque ela tá no Dungeons and Dragons mais novo, né, sendo a vilã principal do filme. Muito bacana, ela é uma ótima atriz já aqui, já. Eu fico curioso aí pra qual que vai ser o futuro aí dos papéis da Daisy Head. Passando agora pro vilão, o Tobias Menzies interpretando o Marius. O Marius é realmente muito intenso, ele é realmente assustador, mas ele é só isso, ele não tem muitas características próprias dele. Como eu disse, as únicas pessoas assim, o único vilão mesmo da franquia toda, os vilões que realmente marcam a franquia são o Victor e o Marcos. Além disso, a gente tem como antagonista, não exatamente vilão, o Lucius. O resto é todo mundo muito genérico, do ponto de vista geral mesmo. A trilha sonora
só é o que é, não tem nada assim que você fale, nossa, isso daí e tal, né? Não tem nada que marque assim. Agora, falando assim, o conjunto geral, a gente tem um conceito de enredo que não é tão legal, né? Um conceito que não é tão bacana, um roteiro que carrega esse conceito de forma arrastada, né? Ou então muitas intrigas que não tem necessidade, então objetivos que você fica, ah, beleza, esse é o objetivo, dominar o mundo, por exemplo, né? Tipo, esses objetivos genéricos não são tão legais assim. A gente tem uma direção que na ação realmente manda muito bem, até nos diálogos manda bem. Acontece que o roteiro não tá ajudando. A gente passa aí para atores que estão fazendo o trabalho deles aí num nível competente, né? Os efeitos especiais, né, que é um detalhe que às vezes eu não falo, de toda a franquia do Anjos da Noite, eles sempre são equilibrados aí. Nos dois últimos tem muito CGI comparado aos outros, né? Mas ainda assim, não são efeitos especiais ofensivos, de ruins em nenhum momento, então não dá pra eu reclamar muito disso daí. Dito tudo isso, a minha nota, assim como eu corrigi no pós-produção, né, da crítica anterior do Anjos da Noite, O Despertar, é que eu tenho que dizer que é um 5,5, a nota de 1 a 10. 5,5 de 10 é a minha nota para Anjos da Noite Guerras Sangrentas. É uma franquia com potencial, é claro, né? E que eu gosto bastante, de Anjos da Noite. Quando eu puder fazer o curta-metragem, se eu tiver tempo para fazer um vídeo do curta-metragem, eu vou fazer, só agora que realmente não estou podendo. Então a gente vai continuar seguindo aí nossa rota de filmes. Assim que der, eu faço do curta de Anjos da Noite. E talvez até no canal de games, lá no Punch Games, talvez eu faça review do jogo do Anjos da Noite que existe para PlayStation 2. Pois é. É um jogo bem ruim, até onde eu saiba, mas eu vou fazer. Eu tô meio assim. Então é isso aí. Valeu! E caso tenha gostado do vídeo, peço para comentar aqui e dizer o que acha de Guerras Sangrentas aí do Anjos da Noite. E também olhar nos links na descrição, que tem coisas legais. Agora sim, nos links na descrição. Ali tem inclusive o link para o financiamento coletivo, se você quiser ajudar aqui o canal. Então é isso aí. Valeu e até mais!